Agora vai. Foi? Foi? Não apareceu ainda não. Bom, não sei, né? Porque tem um monte aqui. Agora sim. Agora tá. Então, deixa eu só ver se tá lá no teu perfil. Também está no seu perfil. Está? Está. Agora eu vou compartilhar no meu. Certo. Olha aí, o pessoal está começando. A Catarina já está vendo. Vamos chegando, pessoal, para a gente começar a nossa live. A Lilian, Cristina, a Lu. Legal. A Lu Poli, Gisele Ferrari do Vecchio. A Dalila, prima, abraço, prima. Noite. Boa noite, Gisele. Vamos Fátima, chegando que hoje o tema é muito interessante, hein? A Irene, olha que honra, a Irene assistindo, a Licélia, boa noite, Olá, Licélia. Irene. A Lilian, oi maravilhosos, oi maravilhosa, você também, obrigada por estar aqui com a gente. Ó, a Lu. Lu, boa noite, Lu. Fátima, querida, boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos chegando para a gente começar a nossa live, então. Hoje o assunto realmente é muito interessante. Boa noite, Lúcia. Lúcia, querida, lá de Londrina. Muito bom. Regiane, boa noite, Regiane, tudo bem? A Irene dando boa noite pra gente. Boa noite, Irene. Olha, Edinaldo, meu amigo Corró. É, legal. Amigo de infância, que legal. A Lúcia Keiko dando boa noite. Tia Edenir. A Vi, Oi, minha irmã. Vi, abraço. A Jane, querida. A tia Edenir, oi tia. A Jane, olha. Jane, Zanata, boa noite, Jane, tudo bem? O Valdecir e Valdecir Elisângela. e Elisângela. Luciana, querida, também, sempre A assistindo. Lohane Teixeira Oi, também. Lohane, boa noite. Boa noite, Lohane. Boa noite, Dalila, prima. Luciana Botari, Thelma. A Thelma é a Dalila, é a prima. Né? É a a nossa Neuza prima. Balduino. Oi, Neuza, é a nossa sempre turminha. presente. É o nosso pessoal chegando, que legal. Olha lá, Viviane, boa noite, Vi. Estamos aqui, que Viviane, legal. o Carlinhos e o Davi. Esse Davi. trio aí é um trio de peso, hein? Pessoas maravilhosas. Legal. O André. Rosângela Calisto. Rosângela, abraço. Boa noite Rosângela. pra gente. A Ana Bispo também já tá por aqui. Ana, sempre presente. Que legal. Legal, gente. Hoje parece que vai ter bastante gente assistindo. Né? A Daniele Barzon. Oi, Já Daniele. entrou aqui, já Boa está noite, com a Daniele. gente. A gente estava esperando a Daniele. Sem ela a gente não começa. Falta a Isa Falta a Isa, também. né? A Isa aqui. Boa noite, Mas ela Luciana. E hoje é interessante porque a gente vai falar um pouquinho sobre as redes sociais. Né? A gente vai citar um pouquinho as vantagens, mas a gente vai enfatizar as desvantagens. Ó, o Douglas Aguilar, lá de Inajá, abraço, Douglas, que legal, uma honra você assistindo. Então hoje vamos ver se olha o Rafa, Rafa, meu amigo querido, grande jogador, amigo querido, filho do Rogério. Hoje a gente vai, então, falar assim, né? Não vai falar tão bem do Facebook, tomara que eles não cortem a nossa live. O Ivair, meu amigo de infância, abraço, Ivair. Eu tô com aquele delay aqui, sabe? Demora que não um vejo pouquinho. mais, você tá vendo o pessoal entrar e pra mim tá demorando. Tá Agora demorando que um veio, pouquinho? ó. Isso, o Ivair, por aqui agora que eu comecei a ver. Olha só, que legal, gente. O Florisvaldo, O Florisvaldo, querido. Ele tá sempre participando, Sempre presente, legal, né? Florisvaldo é um cara maravilhoso, um pai de família exemplar. Olha que a Fátima Ortiz já tá até comentando. Pior que os jovens não querem nem ouvir falar nessa live. Porque eles são, na verdade, eles são as principais vítimas, né? Eu acho que nós vamos começar. A Branca mandou uma mensagem dizendo que não está conseguindo assistir. Mas daqui a pouco ela consegue. Olha, a Rose e o Clauso. Boa Olha, nossos noite, amigos queridos. A Alô também já está por aqui. Minha irmãzinha querida. Ângela Bueno e também. O Everton,
Maravilha, Boa maravilha, noite. gente. Boa noite. Então, eu acho que a gente já pode começar a falar um pouquinho, né? E aquela aí, introdução. Bom, então é o seguinte, eu tenho estudado recentemente as pesquisas de uma cientista americana, que é a doutora Marianne Wolf, da Universidade da Califórnia. Na última live, quando nós conversamos a respeito dos benefícios da leitura, eu já utilizei muitas coisas publicadas por ela. Mas a doutora Marianne Wolf, ela se dedica principalmente ao estudo do cérebro leitor e do cérebro que acompanha as mídias digitais, né? Então, ela é adepta do chamado duplo aletramento. O duplo letramento seria a forma de você aprender ler pela mídia impressa, ou seja, por um livro, e pela mídia digital. Então, o cérebro utiliza circuitos diferentes para os diferentes letramentos. Há um recrutamento de neurônios de áreas diferentes. Agora a gente pode começar, a Isa chegou. Boa noite, Isa. Então, são vias diferentes, né? E então ela tem um livro fantástico, eu até coloquei no Face, eu terminei a leitura hoje, fiz até um resuminho ali para quem quiser ver. E é um livro que eu indico para todos, principalmente para os professores. Mas qualquer pessoa que fizer a leitura daquele livro, que é o Cérebro Digital, vai ter uma ideia de como as coisas funcionam. É muito importante a gente salientar que a evolução digital, ela não tem volta, né? As redes sociais não têm volta. E rede social não tem só malefícios, muito pelo contrário, tem muitos benefícios. Eu sou de uma geração que viu o surgimento da internet. Então, né, eu sou lá do passado, onde a gente só tinha os livros impressos, né, os cadernos que a gente escrevia bastante, fazia resumos. Quando eu entrei na universidade, no curso de medicina, os livros imperavam, nós não tínhamos internet, isso foi em 1988, e eu fui vendo tudo mudar. E esses benefícios trouxeram muitas facilidades. A tecnologia, a evolução tecnológica, sem dúvida, ela traz muitas facilidades, ninguém discute isso. E quando a gente vai para a parte de redes sociais, nós sabemos que existem muitas vantagens, né? Por exemplo, aqui no Facebook a gente consegue fazer essas lives com a participação de vocês, né? Nós somos um grupo que discutimos assuntos interessantes e tiramos boas conclusões, aprendemos bastante a respeito de assuntos muito interessantes. Graças às redes sociais a gente se comunica facilmente com os familiares, a gente consegue expressar as nossas ideias com liberdade, a gente consegue mostrar e vender nossos produtos, a gente consegue ter uma agilidade maior no nosso trabalho, seja ele qual for. Então, as mídias sociais têm muitas vantagens, tá? Então, é muito importante que a gente saliente isso. Nós não vamos ficar aqui só batendo nas redes sociais. Mas é muito importante a gente saber como usá-las. Por que isso? Porque isso é algo muito novo, né? E a gente não sabe qual vai ser o verdadeiro efeito no cérebro dessa geração principalmente os que nasceram de 1995 para cá, que estão imersos nas redes sociais e nos jogos digitais, sem muita chance de conhecer o mundo diferente, aquele mundo de quem é da minha geração sabe do que eu estou falando, em que se usava muito a criatividade nas brincadeiras, em que se tinha que buscar informações, né, que as informações não vinham totalmente prontas. Nós tínhamos que ler e estudar para tirarmos nossas próprias conclusões.
Hoje, infelizmente, as conclusões chegam já definidas através de mensagens curtas, vídeos curtos, superficiais. E esse tipo de influência para o cérebro traz algumas consequências. A gente não sabe o que isso vai produzir a longo prazo, mas é justamente isso que a doutora Marianne Wolf, junto com outros cientistas americanos e europeus, têm estudando. E a gente está notando que existem alguns problemas pelo uso excessivo das redes sociais. Então é isso que a gente vai discutir hoje, né? Quais são esses problemas e o que nós podemos fazer para usufruir das redes sociais sem sermos prejudicados pelo seu uso excessivo, tá certo? Bom, então o mundo ele vem mudando. Esses dias eu estava vendo um vídeo muito interessante mostrando como era o mundo em 2000. Eu acho que muitos de vocês devem ter visto esse vídeo. Ele viralizou, tinha lá 2000, depois 2010. Então, se você pegasse um ser humano de hoje, produtivo de hoje, e colocasse lá em 2000, ele teria muita dificuldade para produzir, porque nós não tínhamos internet, né? Se nós tínhamos, ela era muito pouco usada, nós tínhamos pouca utilização de rede, né? Nós não tínhamos ali celulares que funcionavam adequadamente. Então, o mundo mudou muito em 20 anos. Se nós voltarmos para a década de 90, então era um mundo que, né, quem era da década de 90 e imaginasse 2020 não tinha ideia de como as coisas estariam mudando, né? Como as coisas teriam mudado e como vai ser daqui para frente. Como a evolução tecnológica ela está progredindo em progressão geométrica, fica difícil a gente imaginar como vai estar a tecnologia daqui 5, 10 anos, né? Vai ser uma coisa fabulosa. Então as coisas vêm mudando, isso é uma evolução que não tem volta. Nós temos que acompanhar, nós temos que nos adaptar a essas mudanças tecnológicas, para não ficarmos para trás. Então, as redes sociais, primeiro, elas trazem muitas vantagens, né? Então, elas facilitam a comunicação, possibilitam o encontro de pessoas, podemos compartilhar nossas opiniões, conforme eu já disse, nós fazemos muitos amigos, podemos encontrar trabalho, estabelecer ligações profissionais, podemos usar comercialmente, enfim, são muitas as vantagens. E quais são as desvantagens? Bom, o primeiro problema que está se observando dentro da neurociência é uma alteração, uma dificuldade de concentração. Então, como as redes sociais elas trazem sempre mensagens curtas e rápidas, as pessoas observam, leem, tomam aquilo como uma conclusão e já vão para uma outra mensagem. Talvez já vão para uma mensagem do WhatsApp, por exemplo. Então fica migrando. Né? Hoje, quando nós vamos para o Facebook, é muito simples você perder um tempo precioso. Por quê? Porque você começa a observar ali uma postagem, e você vai vendo outra vai passando. E às vezes você perde um tempo precioso observando coisas que em nada nos acrescenta. Então, o uso excessivo das redes sociais acabam fazendo com que as pessoas se concentrem em mensagens curtas e rápidas. Devido à plasticidade cerebral, o cérebro ele vai se adaptando a isso. Então, o que acontece com uma pessoa que usa a rede social em excesso? Ele vai perdendo a capacidade de se concentrar em atividades que exijam mais tempo de contemplação. Então, por exemplo, isso atrapalha a capacidade das pessoas na leitura. Então, uma leitura paciente e aprofundada, ela exige concentração. E essa concentração é justamente o que as redes sociais tiram da gente. O cérebro, ele vai mudando. A gente vai recrutando áreas para
concentração superficial. Tem até um termo novo científico chamado atenção parcial contínua. Então as pessoas acabam ficando atentas em múltiplas mensagens, uma seguida da outra, sem capacidade de reflexão profunda, sem capacidade de reflexão crítica em cada mensagem que vê, porque o cérebro nem está preparado para isso. O que se recruta de via neuronal são aquelas vias neuronais relacionadas à superficialidade. Isso é um perigo enorme. Vejam bem, a gente está falando de situação de mudança de função cerebral. Então, as pessoas que ficam muito tempo nas redes sociais, né, que ficam ali sempre bisbilhotando de um ponto para outro e não têm a capacidade de investigar uma informação que chega ali e toma aquilo como verdade, então a pessoa vai ficando superficial. E pior que isso, ela vai ficando facilmente manipulável. Isso a gente já está vendo no dia a dia. Então, o excesso de rede social com informações superficiais e sequenciais acabam produzindo uma alteração cerebral que é uma redução da capacidade de concentração. A pessoa pode ficar até interessante, né? Para uma festa isso é bom. O indivíduo vai numa festa, ele vai conversar, ele está antenado, ele viu um monte de mensagem, ele sabe da vida de um de outro, ele viu um vídeo lá de alguma coisa e aí ele já discute aquele assunto baseado naquele vídeo que ele viu, que geralmente são informações curtas e superficiais. O indivíduo não consegue usar o senso crítico. Então, para o convívio social pode ser até interessante, mas para o indivíduo crescer internamente, ele precisa desenvolver o senso crítico, o raciocínio crítico. E essa área cerebral relacionada a raciocínio crítico, ela só é desenvolvida com a leitura de livros impressos de preferência. Então esse é um assunto muito importante, né? E muito preocupante em relação aos jovens. Existem já estudos mostrando que os jovens estão lendo menos. Os jovens não leem mais aquelas obras mais bem estruturadas, aqueles clássicos. Eles acabam vendo resumos no Google, por exemplo, onde tem o quê? Ali um resumo da obra, mas já com uma conclusão de quem escreveu. Ou seja, o jovem perde a chance de tirar a sua conclusão própria, de desenvolver o seu raciocínio próprio, de fortalecer vias neuronais relacionadas com a profundidade dos assuntos. Então, as pessoas acabam ficando mais superficiais e acabam ficando com menor capacidade de senso crítico. Elas ficam mais facilmente manipuláveis. Então, se a gente não achar um meio termo, mantendo sim as redes sociais, mas diminuindo seu tempo de uso e insistindo na leitura, insistindo no conhecimento bem estruturado e sedimentado dos livros impressos, a gente corre o risco de ter uma geração futura de pessoas que pensam superficialmente, de pessoas que são enganadas facilmente, de pessoas que não têm um senso crítico desenvolvido o suficiente para tirar suas próprias conclusões. Porque esses cérebros estão acostumados com os vídeos, as mensagens rápidas, já com as conclusões. E o pior disso tudo é que o indivíduo acha que ele sabe, porque ele viu na rede social, ele leu aquele texto pequenininho e dali ele tirou uma conclusão. Então isso é um risco. Então os estudos eles têm mostrado que nós corremos o risco de termos uma geração com um raciocínio muito simplificado. Tá certo? Então isso é bastante preocupante. Meu amor, antes de eu continuar, quer dar uns boa noites aí? Com certeza. Eu recebi aqui uma mensagem muito carinhosa da Neuza Balduino, ela está dando boa noite para você e ela está dizendo que eu sou a alegria da live. Olha, alegria, a estrela e a alegria. Na verdade, a minha alegria é encontrar todo mundo aqui,
né? Isso que deixa a gente bastante... E hoje o alegre. Miltinho chegou atrasado 5 minutos, porque ele estava na academia. Eu tinha esquecido que ia ter live. Na verdade, eu tinha esquecido que hoje era segunda. A gente vai descontar, meu amor, da mesada. Descontar da mesada? Olha só, deixa eu mandar uma boa noite aqui também, ó, pra Luciana Botari, que já colocou uma situação do filho dela, né? E ela tem uma pergunta que depois eu vou passar. Perfeito. A Varlete Anselmo tá assistindo aqui com a gente. Oi, Varlete, Deixa eu abraço. ver quem mais. A Andréia Santana. Deixa me ver aqui, ó. A Maria Albertina e a Albertina, Juliana querida. Lobo estão dando boa noite e elas estão dizendo que elas estavam com saudade da live. É que a gente tem pulado uma segunda, né? A gente tá fazendo segunda sim, segunda não. Ó, emendando aqui, craque o Ana, meu grande amigo, tá assistindo. Abraço, Ana. Sempre aqui com a gente também, o Ana é Ana, fantástico. né? Ó, o Clodoaldo Anderson tá participando. Clodoaldo, ele escreveu aqui a querido. palavra equilíbrio, né? Isso, Ou seja, isso aí, Clodoaldo, meio, perfeito. né? Abraço, A Cleide Penac também Oh, participando que honra, aqui com a Cleide. gente. Um abraço pra você, tá, Maravilha. Cleide? E ela tá dizendo que esse assunto é muito bom. Tá dando os parabéns sim, pra você. obrigado. Deixa eu ver quem mais. O Valtencir aqui, o primo, primo, tá com querido. a gente. A Aline Almeida dando boa Aline, noite. abraço. A Wilza Ferreira também Wilza, com a querida, gente. abraço. Muito bom. Deixa eu ver a Claudete Sargentini. Claudete sempre está presente também. Sempre, né? Muito bem. Abraço. A Eu acho que Juliane- a Isa entrou depois, eu vi. Sim, a Isa Eu já falei tá por isso aqui, nós falamos. enquanto você não entrasse, a gente não ia começar para valer. Olha, quando você estava falando, né, que quando nós estamos ali nas redes sociais, a gente fica migrando, né, de uma rede para outra. A Juliane Lobo disse que é bem isso que acontece com ela, né? Ela vê o Face, passa pro Esse é Instagram, um o problema. WhatsApp, depois ela volta pro Face e quando ela se dá conta, já foi aí 1 hora. Então o tempo voa. Ó, a Aline, a esposa do Branco, tá mandando um abraço. Branco, grande jogador de futebol, que cara legal. querido. Casal A maravilhoso. Aline, querida também. Branco foi um baita jogador, um craque de bola. Tive a honra de jogar com ele, um cara maravilhoso. Abraço, Branco e Aline. Grande abraço aí pros dois. A Branca Martins. Conseguiu entrar, Conseguiu. né, Eu disse Conceição? que ela ia conseguir. Tava difícil, né? A Que bom. Silvia Kruger também, Oi, sempre Silvia, com a abraço, gente. A sim. Ivone Costa, que Oi, nunca Ivone, perde uma boa live. noite. Sim, né? sempre A presente. Sebastiana A Tiana, Nalesi. querida, abraço, Isso. Tiana. A Ju Consul, minha Oi, prima. Ju. A Abraço. Andréia Alencar também participando. Andréia, abraço, Andréia. E o Douglas está fazendo algumas colocações aqui, que depois a gente legal, pode dar legal. uma olhada como pergunta, né? Tá. E é isso, a Ângela Rosa, a Rosas, a Maria Cristina, a tia Cristina Ângela, querida, também, tia Cristina, Eliane querida. Valério, o pessoal todo aqui com a Maravilha. gente. A Virgínia entrou agora, abraço, Virgínia. Isso aí. Então vamos continuar aqui, depois nós vamos para os comentários, para as perguntas. Isso. Então, aqui no livro ela coloca as desvantagens, né, principais das redes sociais. Então, a perda de concentração, conforme eu disse, né? E como alguém falou aí para você aí que vai migrando de um lugar para outro, fica 1 hora e tal, né? Quem foi? Foi a Juliana, Foi a falou? Juliane Lobo. E isso pode fazer a gente perder tempo importante, né? Com postagens ali, com coisas que são superficiais, que não acrescentam em nada. E também uma outra coisa importante, principalmente para os jovens, é que a gente acaba esquecendo a vida real, né? E nos tornamos seres muito sociais nos meios digitais. Muitas vezes a gente até se fecha para as pessoas do convívio e a gente é muito popular e muito aberto nas redes sociais. Entre os jovens isso é muito comum. Eu tenho certeza que todos já observaram em algum momento que eles se reúnem. Vários jovenzinhos aí, aqueles meninos, aquelas meninas bonitinhas ali, começam a conversar um pouquinho. Daí a pouquinho está cada um no seu celular, trocando mensagens. Né? Eles estão ali, mas eles não estão valorizando a presença de cada um. Eles querem estar, na verdade, nas redes sociais. Então, às vezes, a gente diminui a nossa vida social real em detrimento de uma vida social digital, né? Nas redes sociais. E também, as redes sociais nos expõem a risco de nos expormos demais. Né? A gente acaba se expondo, mostrando
detalhes de nossas vidas que as pessoas podem, pessoas de má fé podem utilizar, né, para obter algum ganho. E por que a gente se expõe? Aí nesse livro é muito interessante, ela mostra alguns trabalhos mostrando o seguinte, que quando a gente posta alguma coisa no Facebook, né, ou no Instagram, as curtidas que a gente recebe, elas são muito importantes. Então, tem um trabalho em que eles utilizaram ressonância magnética funcional e essas curtidas, elas estimulam o sistema dopaminérgico. Ou seja, elas funcionam como se fosse o cigarro, ou o álcool. Então, a pessoa fica feliz com as curtidas. E o contrário também é verdadeiro. Quando tem poucas curtidas ou nenhuma curtida, a pessoa fica triste. Dessas curtidas e principalmente das comparações, essas comparações elas levam principalmente os adolescentes a quadros depressivos. Então, a doutora Marianne Wolf ela fala de um trabalho em que quando eles pegam os adolescentes e reduzem o tempo de uso das redes sociais para 30 minutos por dia, os sintomas depressivos e de ansiedade diminuem mais de 60% em relação àqueles jovens que continuam utilizando à vontade as redes sociais. Então, olha só que coisa interessante. As curtidas, elas funcionam como um estímulo dopaminérgico e levam a uma dependência, né? Então, as redes sociais, elas são administradas por engenheiros brilhantes que buscam sempre segurar nossa atenção. O produto maior das redes sociais, dessas plataformas, o produto principal deles é a nossa atenção. Então, eles buscam essa atenção, eles buscam nos prender. E existem sempre as atualizações, né, nessas plataformas, de maneira que elas vão ficando cada vez mais atraentes, com o objetivo de manter a gente o maior tempo possível prestando atenção ali. Então, o produto deles é a nossa atenção, é a nossa fidelidade, né? Eles não estão se preocupando se isso superficializa a maneira das pessoas pensarem, se isso interfere no recrutamento de áreas de raciocínio crítico. Não. O que eles querem é simplesmente manter a sua atenção. Tá certo? Então, vamos lá. Como que modifica a sua concentração? Né? Modifica a sua concentração porque você vai ficar sempre atento a coisas superficiais, de pouca importância, já com uma conclusão pronta que faz com que você não precise raciocinar. A conclusão já está ali e isso parece ser muito fácil e bom, né? E isso vai fazer você deixar de usar algumas áreas cerebrais. Mas além disso, imagine-se lendo alguma coisa. Você está lendo, está na sua leitura. O seu celular dá aquele aviso sonoro do WhatsApp, por exemplo. O que você faz? Bom, você ouve aquele barulhinho. Tim, bom, o que será que é, né? Será que é uma coisa importante? Aí a sua concentração na leitura já diminuiu, né? E fica aquela coisa te instigando a ir observar, ir lá no celular para saber o que é aquilo. Bom, você vai lá, você olha e é uma mensagem daqueles grupos de família, né? Que serve de entretenimento. Mas aquilo ali não pode tomar sua atenção. Tudo bem, você deixa aquilo ali e volta para a leitura. Acontece que para você conseguir se concentrar nessa leitura novamente, você vai precisar de vários minutos. Vários minutos. Alguns estudos mostram que você precisa de 25 minutos na leitura para realmente ficar imerso com uma concentração adequada. E aí, quando você recomeça a ler, pum, ao barulho lá de novo. Então, isso é uma forma de tirar a concentração. Você não consegue fazer as coisas direito. Eu, por exemplo, no meu consultório, eu estou atendendo um paciente. Concentração plena no paciente. Eu não perco a concentração. Tudo que vale para mim é aquele paciente, as queixas
e o meu raciocínio clínico para tentar ajudá-lo. De repente, o danado do celular vai... Tum, aquilo já me atrapalha. Tira a minha concentração. Então, o que eu faço hoje? Eu desligo o estímulo sonoro, né? o alarme sonoro do meu celular. Né? Depois, a cada 2, 3 horas, eu vou e dou uma olhada se tem mensagens. Mas se a gente deixar esses estímulos sonoros ao bel prazer, a gente vai ter dificuldade de se concentrar nas coisas. E isso, com o tempo, acaba alterando até a função cerebral. A gente passa a ser mais superficial, a gente passa a ter aquilo que a neurocientista chamou de atenção parcial contínua. Né? É um termo assim até meio pejorativo, né? Como se deixasse a gente menos inteligente. Você só consegue a atenção parcial. Você vai perdendo a capacidade de atenção plena, de uma leitura bem estruturada, de uma concentração plena na sua atividade profissional. Você vai perdendo desempenho cerebral. Tá certo? Bom, e aí, hoje está em voga, né, a tal do cérebro multitarefa, que é esse cérebro dos jovenzinhos hoje, que é a mudança de foco de uma coisa para outra muito rápido. Então, essas informações que vêm muito rápido, né, que são aquelas informações curtas e a gente migra para outras, isso é informação, não é conhecimento. Tem uma diferença significativa entre informação e conhecimento. A gente não consegue conhecimento pelas redes sociais. A gente pode conseguir informações, né? E uma coisa muito interessante é que quando a gente fica nessa situação multitarefa, a gente vai perdendo foco, vai perdendo memória e capacidade produtiva. Além do mais, essas informações rápidas, quando a gente vai desenvolver um raciocínio, a gente não recruta essas informações. Elas não ficaram armazenadas de forma adequada, porque elas vêm muito rapidamente e elas vão muito rapidamente. Então, na hora de desenvolver um raciocínio e você busca na memória aquela informação superficial da rede social, além daquilo ser ruim, você ainda não vai conseguir recrutar. Porque como elas são informações rápidas e que vêm sem o seu esforço da procura, elas não ficam armazenadas no hipocampo, que é a área cerebral relacionada à memória, então você não consegue recrutar. Olha que coisa grave, né? Isso é muito sério, porque você só consegue o quê? Informação. Você não consegue conhecimento através de redes sociais, né? Mesmo através de algumas plataformas de informação na internet, como o Google. Né? O Google não é confiável, eu falo isso para os meus pacientes. Meus pacientes chegam achando que sabem medicina porque leram alguma coisa no Google. Bom, se está no Google, a gente não sabe. Na maioria das vezes são informações erradas, informações inadequadas. Né? Não dá para a gente confiar plenamente naquilo ali. Então, veja bem, se as redes sociais só te dão informações e não conhecimento, e a gente sabe que a sabedoria é você utilizar o conhecimento no momento em que você vai recrutar vias neuronais para resolver um problema, e você sabe que essas redes sociais só te dão informação e não conhecimento, ou seja, você não chega na sabedoria. É uma preocupação enorme ou não? Então vocês imaginem para as crianças, para os adolescentes de hoje, que baseiam suas vidas nas redes sociais. A gente corre o risco dessas crianças, desses adolescentes, serem os campeões das informações, e não do conhecimento, e muito menos da sabedoria. Certo? Bom, então, hoje a gente vive o quê? Nós estamos vivendo na era das mentes dispersas, dos cérebros que têm dificuldade em concentrar-se no foco, no mundo das microconversas e da microatenção, embasados em informações mastigadas e superficiais que não permitem o desenvolvimento do senso crítico.
Então, são muitas as desvantagens das redes sociais, se nós não soubermos como utilizá-las, né? Aí tem um trabalho aqui também interessante da Universidade da Califórnia, também, California Irvine, da doutora Gloria Mask. Ela fez uma comparação da compulsão de checar redes sociais com o comportamento diante de uma máquina caça-níquel. Então ela viu que nós olhamos o celular buscando uma gratificação cerca de 80 a 100 vezes por dia. Tem até uma síndrome que eles estão começando a descrever, é muito interessante, eu não tenho vergonha de dizer que eu já senti isso, que é a tal da síndrome da vibração fantasma. É aquela história de que você está com o celular no bolso e você sente que vibrou. E na verdade não vibrou, você olha, ele não vibrou. Então, o celular ele está tão presente na nossa função cerebral que a gente começa a fazer reverberação até dos estímulos sensoriais desse celular. Muito interessante, né? Bom, então ela coloca que o celular ele dá pílulas de informações que consumimos, gerando descargas de dopamina, que é o que eu disse em relação também às curtidas no Facebook. Mas o celular faz o barulhinho, a gente corre lá, sempre esperando uma gratificação, né? É quase que uma coisa pavloviana, né? Quem conhece a teoria do condicionamento do Pavlov sabe do que eu estou falando, né? E a gente fica condicionado. É muito interessante que o Aristóteles, ele publicou uma obra muito interessante, era Ética e Nicômaco. E ele dizia que uma sociedade ela só seria equilibrada se tivesse o equilíbrio de 3 mundos. Então, o primeiro mundo era da atividade profissional e do conhecimento, o segundo mundo era do lazer e do entretenimento, e o terceiro mundo era o da contemplação. As redes sociais, ela está tirando o terceiro mundo da gente. Né? Por quê? Porque você precisa fazer a contemplação. E essa contemplação, ela precisa de profundidade. E essa profundidade a gente só vai conseguir através de leituras. Então, leitura é fundamental. Esse é um conhecimento estruturado, aprofundado, que estimula diferentes áreas cerebrais, que recruta neurônios de funções totalmente diferentes, que faz você ficar mais empático, reconhecer a situação do outro, viver a vida de um personagem, usar a sua imaginação para criar as coisas. Então, a leitura do livro impresso é o que faz o cérebro ficar contemplativo. As redes sociais têm uma ação justamente oposta, tá certo? Meu amor, mais algum boa noite, algum comentário aí? Tem perguntas já. Já pode começar, porque... Olha, o Douglas Aguilar, ele está fazendo... O Douglas é assistente social, um baita de um assistente social lá em Inajá. E ele está fazendo uma colocação de que ele observa muitos pais utilizando a internet, ou seja, o celular, cada vez mais cedo no desenvolvimento dos filhos. Então ele quer saber até onde isso é saudável. E também se existe uma idade para iniciar o uso da internet na idade infantil. Ele agradece e dá os parabéns Douglas, pela live. seja bem-vindo ao nosso grupo e eu peço para que você não perca as lives, porque eu já vi que você vai acrescentar muito para a gente. Sua pergunta ela é fantástica, ela é importante. E o trabalho da doutora Marianne Wolff, da Universidade da Califórnia, se debruça nisso. O letramento, o desenvolvimento do cérebro leitor. Então, quando é que uma criança pode ter acesso às mídias digitais? Essa é uma pergunta muito boa e não existe ainda uma resposta definitiva. Tá? Mas os estudos sugerem o seguinte: nos primeiros 5 anos de vida, é fundamental que os pais façam leituras para os filhos. E essa leitura ela tem que ser na mídia impressa, né? Ela tem que ser no livro de papel, porque isso faz um estímulo cerebral diferente, tanto para o leitor quanto para a criança que pega o livro, sente o livro. Esse estímulo sensorial do livro ele faz parte do desenvolvimento do cérebro bem desenvolvido. A criança até os 5 anos de idade,
ela, segundo a doutora Marianne Wolff, até os 5 anos de idade, ela deve ter um acesso extremamente restrito a aparelhos digitais, tá? Ao celular, ao laptop, né? Enfim, qualquer aparelho digital. Esse acesso, esse aparelho, esse tipo de mídia deve ser apresentado para a criança como algo apenas minimamente complementar à sua vida. Essa criança, ela precisa ouvir a leitura dos pais, ela precisa brincar, ela precisa desenvolver a criatividade e ela não deve ter contato com o celular. Esse celular é apresentado para a criança, mas para que ela fique com ele por pouquíssimo tempo. Ela não fala exatamente o tempo, mas no máximo ali meia hora por dia. Isso já seria bastante, porque senão essa criança ela já vai começar a fazer alterações cerebrais que vai interferir no seu aprendizado de leitura. Porque o aprendizado, quando se vê vídeos, é totalmente diferente do aprendizado de quando se lê. Tá? Por quê? Porque quando a criança está observando um vídeo, um programa, que às vezes até falam que é próprio para a criança, mas isso não é verdade, esses vídeos eles estimulam áreas cerebrais diferentes. A maneira que é utilizado o cérebro para observar as imagens passando no celular é uma maneira completamente diferente do uso do cérebro para a leitura, para a brincadeira, para o uso da criatividade. Tá certo? Então, a informação do vídeo, ela é uma informação que a criança recebe passivamente. Ela não precisa usar a imaginação. Ela tem aquele estímulo ali terrível, aquele estímulo sonoro atrativo, aquele estímulo visual atrativo e aquela informação que vem sem esforço. Então, isso só estimula áreas superficiais do cérebro. Então, até os 5 anos, o ideal é a criança ter um mínimo de contato com os aparelhos digitais. Aí ela coloca dos 5 aos 10 anos. Dos 5 aos 10 anos, a criança já vai ter um contato maior com o celular. Já seria interessante o celular, o laptop, enfim. Mas o notebook, né? Tem aquele menorzinho que... na verdade, né, tudo da família ali. Mas o fato é que, mesmo ele tendo acesso, entre os 5 e 10 anos, ele tendo acesso... Não. Entre os 5 e 10 anos, ele tendo acesso, vai ser um acesso ainda restrito, de tempo pequeno. Por quê? Ele não pode passar a maior parte do tempo conectado, mexendo no seu celular, vendo os vídeos. Não tem como. Ele precisa ainda, nessa fase até os 10 anos, é necessário que ele tenha contato com livros adequados para as crianças. Ele já vai desenvolver o processo da leitura dos 5 aos 10 anos, ele já vai ter o letramento do impresso, né? E posteriormente, que é a geração que a gente espera para o futuro, ele vai ter o letramento digital, que é um letramento diferente, são áreas diferentes do cérebro que são utilizadas. Esse letramento digital ele também é importante, mas ele não pode chegar antes do letramento impresso. Por quê? O letramento digital vai ser um complemento. Então, se a gente conseguir isso, conseguir reduzir esse estímulo digital dessas crianças até os 10 anos e estimulá-los a lerem, a brincarem, a usarem a criatividade, essas crianças vão formar um arquétipo cerebral que vai permitir, sim, continuar tendo um cérebro leitor no futuro com o desenvolvimento do raciocínio crítico. Tá? Obrigado pela pergunta, Douglas. Eu nem ia comentar isso aqui, porque tem muita coisa para comentar, estou vendo que não vai dar nem tempo. Mas essa sua pergunta é fantástica, é fabulosa, porque assim, eu particularmente, até recentemente, eu vi aquelas criancinhas no celular e eu achava aquilo o máximo. Olha, que legal, essa geração já nasce mexendo no celular, essa geração já sabe, essas crianças vão ser muito superiores. Mas agora, com os estudos, com o uso da ressonância magnética funcional, a gente sabe que não é bem assim. Aliás, não é nada disso. Né? Me arrependo de ter visto, por exemplo, os filhos da minha irmã com o celular e eu achando aquilo o máximo.
né, sem dar nenhuma orientação para ela, que aquilo não estava legal. Né, o Miltinho nasceu em 2000, ele começou a ter um contato com os aparelhos digitais um pouquinho mais tarde, né, o Caio também, né, mas o Caio aos 10 anos ele já estava fera no celular. Então a gente achava isso o máximo, e não é, isso está errado, isso atrapalha a formação cerebral do indivíduo. O celular para uma criança até os 10 anos tem que ser restrito, e mesmo depois essa liberação ela tem que ser de forma gradual. Tá? O próprio Bill Gates e o Mark Zuckerberg, que são, né, os grandes ícones aí desse tipo de tecnologia, eles não permitem que os filhos tenham um celular. Na casa do Bill Gates, até um determinado momento, existia um computador só na sala que era para uso da família. Olha só. Porque essas pessoas sabem, né, o mal que esses meios digitais fazem. Sim. Eu acredito que com essa sua colocação aí agora, você também respondeu a pergunta da Luciana Bottari, né? Que ela queria saber em que o uso do celular prejudica na questão cerebral das crianças. E aí, a Ângela Rosas, ela pergunta, porque o pessoal, a Ângela é a esposa do Neto, né? Perguntando assim, e como dosar isso, né? Aquela questão de aconselhamento, aquela receitinha que todo mundo quer, mas não sei não se existe, né? Que não tem essa receita, né? Assim, uma receita para a gente falar de tempo. Na verdade, a receita é restringir, principalmente até os 10 anos de idade, fazer uma restrição dos meios digitais. Apresentar para a criança, sim, não é? Mas não deixar ela ter a liberdade de ficar o tempo todo, porque uma criança que pega um celular com aquele mundo digital colorido, com aquelas musiquinhas legais, a criança vai passar a maior parte do tempo ali. E é um grande problema hoje em dia também a falta de tempo dos pais. Muitas vezes os pais compensam a falta de atenção aos filhos facilitando o acesso às mídias digitais. Talvez para um pai que chega cansado é muito mais interessante ele dar o celular para o filho ficar ali brincando do que ele ter que brincar, do que ele ter que ler, contar história. Então é um grande problema, né? Porque é uma baita distração, né? Eu diria até que o celular é a chupeta dos dias atuais, né? Ninguém falou isso para mim. Olha, eu criei isso. Olha só. Mas funciona como uma chupeta às vezes, né? A chupeta era bem menos maléfica, né? Bem menos maléfica. É isso. Aí tem a doutora Linda Stone, que é do Instituto Tecnológico de Massachusetts, ela que criou esse conceito de atenção parcial contínua, né? Então, as redes sociais em excesso. Então, o que é essa atenção parcial contínua? É prestar atenção a várias fontes de informações de maneira superficial. E o cérebro se adapta a isso. A superficialização cognitiva acaba imperando, né? Isso compromete a capacidade criativa e o poder de tomar decisão. Olha só o que a rede social em excesso faz, né? Ela, infelizmente, ela acaba reduzindo a capacidade cognitiva do indivíduo. Então o indivíduo acaba com uma tendência a perder a capacidade de atenção sustentada, e é a atenção sustentada e profunda que dá origem a ideias inovadoras e à criatividade. O raciocínio crítico requer atenção profunda e sustentada. Então, é o que a gente já falou, né? A rede social em excesso, ela empobrece a nossa cognição. Ela transforma as pessoas naquelas pessoas de certeza absoluta. Não, eu vi, estava lá, eu recebi um vídeo, eu vi, estava no vídeo, eu tenho certeza. Então, a rede social, e aí tem lá os macetes dos engenheiros, né, dessas plataformas, que eles fazem aparecer para você sempre no seu feed aquelas informações que já são da sua tendência. Então você vai vendo aquilo ali, você vai tendo cada vez mais certeza de que aquilo é o que você pensa. Na verdade não é. Aquilo é uma conclusão mastigada que você está recebendo. E você vai ficando com tanta certeza que você para de dialogar com o outro lado, com aquele que pensa diferente de você. Que muitas vezes está recebendo também no seu feed
os vídeos e as mensagens que são compatíveis com aquilo que eles pensam. Então eles passam a ter uma certeza absoluta. Isso significa o quê? Polarização, falta de diálogo, risco para a democracia, facilidade para a divulgação de fake news, porque as pessoas vão perdendo a capacidade, vão perdendo o raciocínio crítico para entender que aquele vídeo é fake news, que aquele vídeo é superficial demais, que aquele vídeo é tendencioso, aquela mensagem é tendenciosa. Ele acredita naquilo, ele é dono daquela verdade, que às vezes nem é dele, às vezes aquela é a verdade que vai se repetindo e o indivíduo passa a acreditar. Essa polarização, que leva à falta de diálogo entre as pessoas, é o que facilita a destruição da democracia, né? É o que facilita a ascensão de déspotas ao poder. Então vocês vejam que os engenheiros do Vale do Silício, quando criaram essas plataformas, eles criaram com boas intenções, né, de conectar as pessoas e, obviamente, de ficarem ricos. Mas essas plataformas, elas tomaram uma dimensão que fugiu do escopo de controle dessas pessoas. Inclusive, tem alguns dissidentes que hoje se empenham em mostrar os malefícios das redes sociais, informando as pessoas sobre os riscos e tentando orientar como utilizar essas plataformas sem terem uma lavagem cerebral, sem serem vítimas de uma verdadeira lavagem cerebral, certo? Vamos ver o que mais que nós temos aqui. Ela fala muito dessa atenção fracionada. Aí tem um trabalho aqui muito interessante também, mostrando que aí eles fizeram um trabalho com ressonância magnética funcional. E aí assim, quando você tem ativação cerebral estimulada por uma busca que você faz na web, essa estimulação ela recruta alguns neurônios, modifica ali a função cerebral. Se você buscar a mesma informação na mídia impressa, se você procurar a mesma informação em um livro, e depois você vai recrutar essa informação para que você resolva um problema, você consegue fazer isso bem facilmente quando você buscou a informação no livro impresso e com muita dificuldade ou não consegue quando você buscou a informação na web. Então a informação que você busca no livro impresso, essa informação ela fica arquivada no seu hipocampo. E quando você precisar, você vai recrutar, ela vai estar presente. A mesma informação, se você pegar na web, é muito provável que a hora que você precisar dessa informação, você vai ter muita dificuldade para recrutá-la. Tá? Então, volta lá para a web de novo. Porque é fácil, né? Porque é fácil. Eu tinha uma professora de inglês, ela não conhecia esses detalhes, porque isso faz muito tempo. Mas ela já dizia pra gente, falava, tem uma palavra ali, você quer buscar o significado, não vai na internet não, vai buscar no dicionário. E a gente achava aquilo um absurdo, porque estava ali, né, no celular era facinho, mas não, a gente tinha que ficar folhando aquele dicionário. E ela dizia, vocês vão aprender muito mais, vai ficar na sua cabeça se você buscar no dicionário, porque você tem que fazer um esforço para buscar tal. Na verdade, não é bem pelo meio que ela imaginava, mas ela tinha total razão. Então a busca no material impresso sempre vai ficar mais arquivado no seu cérebro do que aquela busca que se faz na web. Aí esse mesmo trabalho mostra que quando você busca na web, então você fica com uma retenção prejudicada, porque você não consegue fazer uma sincronização cerebral que você consegue quando busca no livro. E esse trabalho também ele mostrou que navegar na internet por 15 minutos já compromete a capacidade atencional posterior das atividades que são realizadas fora da internet. Então, quando você fica 15 minutos ali olhando o Facebook e depois vai fazer uma coisa que exige concentração, isso já vai atrapalhar na sua concentração, tá?
Muito interessante. Alguma coisa mais aí, meu amor? Amor, tem o pessoal que chegou aqui atrasado, né? Mas que chegou. Uhum. Então vamos agradecer aqui, ó, a Cícera Romão, que Oi, tá com Cícera, a gente. abraço, legal. Tem muita gente aqui que gostou aí da sua relação da chupeta, né? É. Dizendo que a internet é a nova chupeta, o celular é a nova chupeta. Olha só. A Rose, por exemplo, disse que vai usar aí esse paralelo no Ai, consultório. que interessante isso, legal. Ai, ai. Pois é, ó, a Sandra Henschel tá aqui com a gente, Oi, que sempre Sandra, assiste. abraço. Vivian Koslik Tamura. Vivian, abraço. O João Gobi também tá presente. Oi, a João, Oraide abraço. Merino Oraide, também. querida. E a Ivone Costa diz que ama a gente. Oi, Ivone, amamos você também. É muito legal, né? E tem agora aqui, ó, algumas colocações. A Juliane Lobo, ela tem uma pergunta aqui, não sei se a gente pode fazer. Então ela está dizendo assim que as pessoas estão deixando de viver, vivendo a vida do outro na rede social. Vida essa, muitas vezes, que é falsa. Sim. Será por isso que aumentou tantos casos de depressão? Perfeito. Muito boa pergunta. Exatamente isso. Aí tem os trabalhos, são vários, aí que eu nem vou ficar citando individualmente, mas mostrando que os adolescentes, principalmente, né, eles utilizam muita comparação nas redes sociais. E essa comparação, muitas vezes, acaba levando à depressão. Então, o adolescente, ele vê ali que o outro tem uma vida maravilhosa, dele já não é tão legal, aí ele posta umas fotos, aí não tem tantas curtidas, e isso vai deprimindo. É uma causa importante, né? Como eu disse, que eu falei agora há pouco, né? Que quando você reduz em 30 minutos, reduz por 30 minutos a utilização das redes sociais num grupo de adolescentes, eles têm uma redução de 65% nos sintomas depressivos, quando você compara com aqueles que continuam utilizando as redes sociais o tanto que eles querem. Então é perfeita a pergunta e é uma causa, sim, uma causa grave de depressão e a gente vê coisas terríveis, né? Coisas assim, até do extremo de suicídio. Então as redes sociais, elas têm uma tendência, assim, se usadas excessivamente, de levarem à depressão. Muito, muito bem colocado. Sabe quem está assistindo aqui com a gente, a live? A mãe! Dona Dica, abraço, tudo bem? Tá Dona aqui Dica que foi explorar a região rural de Inajá com a gente ontem, de 4x4, né, Dona Dica? Andamos no meio das canas lá. Eu tenho pra quem puxar. O Antônio Gaio tá aqui com a gente, o Vanderleia Ferreira também. O Daniel Luiz, o Dani. Ô, Dani, tá abraço, boa noite querido pra gente. Dani. Conceição Zanin. O Davi Felipe tem uma colocação aqui interessante para dizer, né? Ele dá boa noite e diz que essa semana assistiu um documentário chamado O Dilema das Redes. Esse documentário é fantástico. Tá na Netflix, gente. Olha, todo mundo tem que assistir. O Dilema das Redes são esses dissidentes que eu falei para vocês, que ajudaram na criação das plataformas de redes sociais e que se preocuparam com as consequências. E hoje eles tentam conscientizar as pessoas dos riscos das redes sociais e tentam também mudar essas plataformas de uma forma que não deteriore o cérebro das pessoas. Muito Davi, interessante. Inclusive, ele fez um paralelo, né, de toda a discussão desse documentário com as discussões trazidas pela doutora Mariane Rolf, né, no livro Cérebro Digital. Sim, perfeito. Muito bom, muito bom. Maurílio Valério. Oi, Maurílio, abraço. Irene Suzuki, Oi, a Ione Guidini também, a Toscana, que tem sempre tá com a gente. Querida, né? a Toscana, presença garantida. A Ângela que está dizendo que ela tá amando essa live, é muito legal, esclarecedora, obrigado. que ela tava com saudade da gente, né? O Storm, meu artilheiro querido, a Casey e o Alex, duas pessoas muito queridas também. A Daniela, ela tá expondo aqui uma situação que eu também observo, né? Ela disse assim que nos restaurantes, as crianças, quando estão dando trabalho, logo você já vê que elas estão com o celular vendo desenho, né? Isso aí. A família já oferece para elas ficarem quietas, né? Por aí, perfeito. Elas ficam ali hipnotizadas. A gente também observa isso, né? Sim. A Cristiane Marrone também. Ô, Cristiane, abraço. Aqui com a gente, a Thaís Ricardo. Thaís, a abraço. Toscana está dizendo que chegou atrasada, mas que
que depois ela vai assistir. Né? Maravilha. Então, eu acho que ficou assim, né, bem claro. Tem uma outra síndrome que é a FOMO, que é Fear of Missing Out, né, que é o medo de perder alguma coisa, já é uma síndrome, né, é o medo de estar perdendo algo, que é o hábito de checar as redes sociais a cada 5 minutos ou pensar constantemente que está perdendo algo importante no ambiente online. Essa síndrome é mais comum em jovens de até 34 anos, mas pode afetar pessoas de qualquer idade, causando sintomas como mau humor, ansiedade e depressão. Vejam só, né, é algo muito novo, né, muito pouco tempo dessas redes sociais tomando conta do mundo, mas até uma síndrome nova já está sendo descrita, que é a Fear of Missing Out. Impressionante, né, gente? Olha só, a gente utiliza. Então, o que fazer? A gente vai sair do Facebook, do Instagram, do WhatsApp e vai se isolar no mundo? Não vai mais postar nada? Não, não é isso que a gente vai fazer. Não tem como. Porque hoje, quem não está conectado, quem não está nas redes sociais, realmente fica fora. Fica fora e nós não podemos nos dar o luxo de ficar completamente fora. Mas nós temos algumas medidas que podemos tomar no sentido de proteção. Tá? Então eu vou falar algumas. Né? O equilíbrio, sim. Foi o Clodoaldo que colocou, né? Então, primeira coisa. Bom, para as crianças, que eu nem ia comentar, mas o querido Douglas perguntou de forma magistral aí, né? Então, para as crianças tem essa regra aí de até os 5 anos praticamente não deixar a criança ter acesso ao celular, talvez apresentar para a criança, mas ela não pode ter o acesso por períodos longos. Dos 5 aos 10 anos ela pode ter um contato maior, mas tem que ser um contato restrito, tá certo? A partir dos 10 aí vai tendo uma liberação, porque aí ela já formou as conexões cerebrais relacionadas à leitura impressa. Então essa criança ela vai ter uma facilidade maior para o duplo letramento, tá? Bom, os especialistas colocam o seguinte, então é muito importante a gente determinar o tempo que a gente vai passar nas redes sociais por dia. Então tem que ter um tempo, né? Cada um vai saber o seu tempo, mas estabelecer lá meia hora por dia depois do almoço, ou meia hora por dia depois do almoço e depois da janta. Fora isso eu não vou ver rede social, né? Então não ficar à mercê do sininho do seu celular, né? E nem ficar com a síndrome FOMO aqui, que é o Fear of Missing Out, ficar achando que está perdendo alguma coisa. Não, você tem que se concentrar nas suas coisas, e as redes sociais é algo que você vai utilizar para o seu entretenimento por um período curto, né? Não tem um tempo mágico, cada um vai saber o seu, mas o fato é que tem que ficar pouco tempo, e a gente tem que estabelecer esse tempo. A gente precisa ser objetivo quando vai procurar algo, né? Ou quando vai ver uma mensagem importante no WhatsApp. A gente vê aquela mensagem e volta a fazer o que estava fazendo. A gente não pode ficar navegando e vendo aquelas outras mensagens dos grupos, porque a gente acaba perdendo um tempo precioso ali e vai perdendo a capacidade de concentração. Então, essa seria a primeira dica. Reduzir o tempo que se passa na mídia social. Você é o senhor da mídia social. A mídia social não pode ser a sua senhora, né? A mídia social não pode dominar o seu dia. Então você vai determinar, vai mostrar quem manda. Então eu vou ficar de tal hora a tal hora na mídia social, não mais que isso. Isso é fundamental. Nos primeiros dias, provavelmente, a gente vai ter alguma dificuldade, porque tem o vício, né? Tem a liberação da dopamina, mas a gente consegue, principalmente quem é mais maduro. É claro que para os jovenzinhos, para os adolescentes, isso é algo mais difícil, mas seria de extrema importância eles diminuírem o tempo em que eles ficam nas plataformas sociais, tá? Outra coisa importante é desligar o aviso sonoro do celular, né, para os grupos de entretenimento. Porque senão você vai estar fazendo suas coisas e
aquele estímulo sonoro vai ficar te incomodando, vai tirando a sua concentração. Então, tirar o estímulo sonoro é fundamental, porque quando você está lá concentrado na sua atividade, não vai ter um barulhinho para te desconcentrar. E eles colocam também o tal do detox digital. Olha que interessante esse termo. Que é você pausar suas contas nas redes sociais por alguns dias. Isso seria interessante também. Faz com que haja uma redução de ansiedade, né? Então seriam essas 3 formas de você utilizar as redes sociais sem que elas te prejudiquem, né? E lembrar sempre que o antídoto da rede social é a leitura dos livros impressos. Leitura profunda, leitura paciente, é o que vai estimular áreas diferentes do seu cérebro e vai fazer com que você realmente adquira sabedoria. Você não pode virar um indivíduo só com informações. Você não pode ficar um indivíduo superficial, só com as informações das redes sociais ou as buscas no Google. Você precisa frequentar a rede social, sim. Eventualmente olhar o Google, sim. Mas você precisa priorizar a leitura de bons livros. Leitura paciente, leitura lenta, leitura profunda. Isso é o que faz o seu cérebro ficar superior. O seu cérebro fica com uma capacidade de julgamento enorme. E você não vai ser enganado, você não vai ficar totalmente polarizado, você vai desenvolver sua empatia, você vai respeitar a opinião dos outros, você não vai discriminar minorias, você vai ter um cérebro realmente privilegiado. Isso o que faz é a leitura, a boa leitura. E jamais as informações curtas, rápidas e superficiais das redes sociais. Meu amor, ó, sobre essa questão aí, a Keisa tá fazendo um comentário. Keisa, ela tá querida, dizendo que ficou muito aliviada com essas informações aí que você acabou de dar, porque quando ela vai preparar uma aula, ela fica rodeada de livros e alguns amigos dizem que ela tá atrasada, que ela deveria usar o Google. Mas não, está certo, preparar a Keisa. aula. Então ela se sente Tá aliviada, né? Ó, a tia Nalva acabou de chegar, dando boa noite pra gente. Oi, tia Nalva. A Daniele Barzon até colocou assim, né, aquele emoticon da mãozinha na carinha. Ela escreveu assim: esquecer o celular em casa, né? Jesus, é um tormento. Não é fácil, ó. E a Marlene Lázaro disse que está gostando Marlene, muito dessas abraço. observações que estão sendo colocadas aqui para você. A tia Wanda também. Oi, tá tia aqui com a Wanda, gente. abraço. O Jeremias. Oi, Jeremias, Rodrigues. abraço. Muito bem. Então, e esse é um assunto assim, né, muito complicado e que no ambiente escolar ele precisa começar a ser discutido, né? A formação dos professores é fundamental nesse aspecto. A gente está vendo uma dificuldade enorme, eu acompanho aqui pela Érica, né? A tecnologia ela está realmente tomando conta da escola. Eu acho que isso também é um caminho sem volta, mas é muito importante os professores terem a noção que a criança precisa ter primeiro o desenvolvimento do cérebro leitor impresso. Isso é fundamental. A criança precisa ter contato com os livros. A era digital está aí, não tem como, as crianças vão entender de tecnologia, né? Uma geração que vai ser muito diferente da gente, mas a boa geração, a evolução para valer seria essa geração, que tivesse primeiro o desenvolvimento do cérebro leitor para a coisa impressa e posteriormente o desenvolvimento do cérebro digital, para a leitura digital. Então essa é uma discussão para que se tenha dentro das escolas, que os professores discutam esse assunto. E eu digo que, olha, qualquer professor deveria ler esse livro que eu coloquei ali no Face, tá? Se chama Cérebro Digital, da doutora Mariane Wolff, da Universidade da Califórnia. É um assunto extremamente importante, é um assunto já muito discutido nos Estados Unidos, inclusive lá eles discutem muito a dificuldade de acesso digital.
né? Porque a gente está falando aqui de pessoas de classe média alta, que tem um bom aparelho de celular, tem um bom computador, tem um bom Wi-Fi, e a gente sabe que no Brasil não é bem assim, né? Muitas crianças não conseguem acessar, não conseguem fazer suas atividades porque não tem aparelho adequado, porque não tem internet adequada. Então a discussão aqui no Brasil ela é mais difícil e mais profunda do que nos Estados Unidos, porque se lá eles têm esse tipo de preocupação e a desigualdade social lá é bem menor do que aqui, vocês imaginem aqui. Mas é muito importante que os professores tenham a consciência dessa mudança. Essa mudança ela está chegando, a gente está no momento de transição e as pessoas precisam ter consciência disso, os professores precisam discutir esse assunto para que se ache modos, maneiras de transformar essas crianças de leitores exclusivamente digitais, de apreciadores digitais, para leitores da mídia impressa, para apreciadores do livro. A leitura ainda é a resposta. Meu amigo Gerson, abraço, querido. Está dizendo assim, ó, que para ele, só de ouvir a sua voz, ele já se sente mais calmo. Gerson é um baita craque, jogou muita bola, meu grande amigo, que está se recuperando, está indo extremamente bem. Vamos jogar bola juntos ainda, hein, Gerson? Então é isso, vamos falar... Tem mais alguém que mandou alguma coisa, foi a Isa? A Isa, ela fez uma colocação, né? A Isa, como professora, ela está dizendo que essas informações só reforçam as convicções que ela já tinha, né? De que nos últimos tempos, lecionar com o aluno olhando o celular o tempo todo foi desmotivador para que ela continuasse executando o trabalho, né? Ela é adepta, sim, das tecnologias na educação, mas de forma dirigida. Eu acho que é assim que pensa, né? A maioria dos professores. É isso aí. Pessoal, a tecnologia, ela é bem-vinda, assim, na sala de aula. É muito bem-vinda, mas ela precisa realmente ser direcionada. Sim. Porque senão as redes sociais roubam toda a atenção dos alunos e aquilo que eles deveriam estar utilizando a internet, né? Porque internet é uma coisa, rede social é outra coisa, embora estejam todas ali no mesmo meio, né? Sim, mas usar de forma consciente é a melhor forma. Acho que é isso. Gente, olha, foi maravilhoso, hein? Essa live foi muito boa mesmo. Eu amei, né? Muita gente boa participando. O forte da nossa live é a participação de vocês, são as perguntas, as colocações, que são sempre muito, muito interessantes, né? Muito pertinentes. Foi fantástico. E aí agora é assim, na próxima segunda nós não faremos, porque a Érica vai ter a sua apresentação de balé e eu vou assistir, vai ser na segunda noite. Na outra segunda nós vamos fazer sobre um tema muito interessante, que vai ser sobre o lamentador crônico. Como as pessoas que se lamentam o tempo todo, como funciona o cérebro dessas pessoas e como elas acabam afetando o cérebro das pessoas que estão próximas. Então é muito interessante, né? São as pessoas que a gente chama de pessoas catastróficas, né? Aquela que senta com você só para falar das coisas ruins que estão acontecendo com ela, com a família dela e tal. Por que isso acontece, né? Como que acontece essa reverberação cerebral da negatividade e como isso interfere na vida de quem está ouvindo, né? Como a pessoa que está ouvindo com as células cerebrais em espelho, que hoje a gente conhece bem, como a pessoa que está ali do lado acaba sendo também influenciada e tendo problemas cerebrais por conviver com uma pessoa catastrófica. Então vai ser um tema muito interessante, né? E principalmente porque é possível mudar, todos nós podemos mudar, né? Ninguém nasce com a função cerebral determinada para o resto da vida, a gente muda. E às vezes o conhecimento vai ser a chave para que as pessoas mudem, os catastróficos, os lamentadores mudem, tá certo? Então, nós vamos fazer, não nessa segunda, na outra, que dia, meu amor? 14. 14 de dezembro, isso. Tá? Então, vai ser a próxima. E, olha, peço para que todos vocês participem. Nós já somos um grupo, né? Um grupo aqui restrito.
E é um grupo que, olha, eu sei que passo boas informações para vocês, mas certamente eu aprendo muito com vocês também, tá? Fazer um pedido especial para o Douglas, para ele acompanhar, eu gostei muito. Eu sei que o Douglas é um cara brilhante, a Érica fala muito dele, e interessante ele continuar acompanhando as nossas lives, tá? Aí eu vi aqui meu querido amigo Almir, o craque Almir, meu querido amigo, grande abraço, chegou agora. É isso aí. Alguém escreveu alguma coisa aqui que eu não estou conseguindo ler este ano com a pandemia, você tá vendo? Aqui, tá, deixa eu ver aqui. A Ângela está dizendo, né, que está ficando mais difícil este ano por causa da pandemia. As crianças estão muito no celular, né? Sim, ou seja, né, ela coloca aqui que no modo dela enxergar essa situação, né, o celular, as crianças com o celular na mão, por conta, né, da pandemia, acabam ficando muito mais tempo. Mais expostos, né? Mais expostos ali no uso das redes. É isso aí. Eu acho que é isso, gente. Então, agradecer a todos, a participação de todos, né, a participação do Milton, que chegou meio atrasado, né, a Érica, a estrela da live, que agora é o que mais que falaram? Você é a alegria da live, a estrela e a alegria da live. Valeu, pessoal, muito obrigado, tá? Meu amor, falo tchau. Que é o pessoal já falando aqui, mas já vai acabar? Já vai. Já vai acabar. Hoje, a gente ultrapassou 15 minutos, né? No horário que a gente sempre estipula. Mas é isso aí. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Gente. Como sempre, amei essa live, adorei. Maravilha. Milton, fala seu boa noite. Boa noite para todo mundo. Olha, hoje ele falou um pouquinho mais. Valeu, gente. Valeu, até a próxima live. Dia 14. Até dia 14 de dezembro, às 7 da noite. Abraço a todos.